Chegou já idoso, né? 60 anos, né? O Senhor buscou e ele se apaixonou pelo Senhor e pela igreja e pela obra. Isso é muito bom. Foi muito bom estar ali. Essa semana também tive que resolver algumas coisas em São José. Já entrevistei Dona Almira também. E tem coisa nova vindo por aí. Quero convidar as crianças. Vem aqui, turminha. Quero orar por vocês. Vamos orar por vocês. Seu Siqueira com 100 anos e essa galerinha tudo novinho, ó, crescendo nos caminhos do Senhor. Dos novos aos anciãos, todos abençoados por Deus. Vem cá, Lívia. Muito legal. Vocês estão bem? Tudo jóia? Vamos chamar uma avó para orar por vocês? Dona Laís, vem aqui, por favor, Dona Laís. Orar pelas crianças, uma vovó, interceder pelos pequenos, que Deus abençoe cada um no tempo de estudo. Hoje de manhã a escola bíblica dominical estava linda, eu vi a criançada, tinha muita criança hoje de manhã, fiquei muito contente. Que legal, muito bom. Pedir para a avó Laís orar aí pelas crianças, por favor, tá ligado? Sim. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, por este momento, quando podemos nos aperceber da alegria das crianças estarem em tua casa, para mais uma vez ouvir a tua palavra, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor Jesus mesmo disse que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. E elas aqui, vindo sempre à igreja, acompanhadas dos seus pais, avós e tios, ó Deus, elas estarão crescendo, amando e servindo ao Senhor Jesus. E um dia serão como Siqueira, ó Pai, contando as bênçãos incontáveis, ó Pai, nas suas vidas, ó Pai. Que o Senhor Jesus possa estar guardando e livrando de todo perigo, dando sempre uma alegria contínua em seus corações, ó Deus. E que eles possam, através do seu modo de viver, estar conquistando muitas outras crianças para o Senhor Jesus. Amém. Nós te louvamos pelos esforços dos pais, dos avós, que aqui os trazem, ó Pai. E te suplicamos que o Senhor seja a verdadeira luz na vida dessas crianças. Amém. Muito obrigada, Senhor, por aqueles que se esforçam de fazê-lo assim. Eu tenho aprendido, ó Deus, que quando nós ganhamos uma criança para Cristo, nós ganhamos uma vida inteira. Porque um adulto, muitas vezes, é difícil, rebelde, e já tem um aprendizado que, às vezes, não quer voltar atrás dos erros que foram ensinados. Mas as crianças são um coração limpo, uma mente aberta para receber as dádivas divinas. Que o Senhor os abençoe os seus professores, ó Deus, para que em todo tempo eles possam ser firmes no Senhor. Sim, e como este Senhor que nos deu um testemunho, ó Pai, eles possam testificar que vale a pena servir a Jesus. Amém, Senhor. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Obrigado, mãe. Olha lá, galerinha. Bom culto para vocês também. E nós aqui vamos seguindo com uma minissérie nesse período, né? Paramos um pouquinho o livro de Samuel. Estamos estudando ISCP, simplesmente igreja, simplesmente igreja. Essa imagem que está aí, GPS, eu expliquei um pouco melhor hoje pela manhã. Ontem tivemos um encontro com a mocidade lá no sítio do Valdir da Valquíria, e a gente não está tendo retiro, né? Nesse período estaríamos no retiro. Como não deu para termos o retiro, a gente teve um momento ontem de comunhão com a moçada, falamos sobre isso, sobre sermos guiados pelo Senhor. Hoje pela manhã no culto matinal também, logo após as aulas de EBD, também tivemos uma reflexão sobre isso, oramos acerca disso, e também na terça-feira vamos falar sobre isso. Vamos separar um momento lá no nosso tempo de churrasco, lá na Sabesp, e vamos conversar também como um tema para esse ano, como um tema como a gente costuma fazer no retiro, não naqueles mesmos moldes, mas com uma direção aí. Então, guiados pelo Senhor. Mas, por causa do nosso aniversário da igreja, desde o primeiro domingo, temos conversado sobre esse outro tema, né? Simplesmente igreja. Tem aí até um PowerPoint, pode colocar para a gente aí. Simplesmente igreja. Basicamente, nós temos olhado para o nosso material de integração de novos membros. As primeiras 4 lições é aquele material de discipulado que prepara para o batismo. E depois, a partir da lição 5, nós temos aí o curso de membresia, falando sobre o que é ser igreja, a igreja local, depois a estrutura da igreja, depois aí o propósito da igreja e, por fim, que vai ser o estudo da semana que vem, compromisso de membresia. E a gente vai conversando, não igual, né, conforme o mesmo modelo da aula, mas tentando trazer aqui uma reflexão nesses 89 anos
é bom para quem está chegando conhecer a igreja, a nossa filosofia de ministério, a nossa missão como igreja, o nosso entendimento bíblico acerca do que é ser igreja. Então, você que chega, é bom que você aprenda, conheça, se envolva com isso. E os mais antigos, é bom também saber relembrar e firmar no coração esses valores, né, que às vezes ficam meio perdidos, né? Então, reafirmar, relembrar é muito, muito importante, isso é muito útil. Então, vamos lá. No primeiro domingo desse mês, nós vimos que a igreja é um plano de Deus. Vimos ali na palavra de Efésios 3:10, que o plano de Deus é se revelar por meio da igreja. O Senhor se revelou na criação, se revelou em Cristo, nas Escrituras, e agora o texto de Efésios deixa claro que Deus se revela ao mundo por meio da igreja. Toda a sua sabedoria é apresentada ao mundo por meio da igreja. Semana passada vimos que a igreja, ela é coluna e alicerce da verdade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, vimos que a igreja tem esse testemunho da verdade no mundo de tanto engano, tanta superstição, tanta heresia, tanta mentira. A igreja tem a palavra de Deus, a igreja tem o Espírito Santo e a igreja tem essa autoridade conferida por Deus para anunciar a verdade da salvação, a verdade acerca de nós mesmos, a verdade sobre essa vida e a futura. Tudo está na palavra de Deus. Hoje, aproveitando esse contexto de história, né, de Seu Siqueira, 100 anos, né, cantamos canções falando sobre a vida da igreja, como a história da igreja, que Deus tem abençoado. Eu gostaria de fazer com você uma viagem pelo livro de Atos. E vamos ver na história do livro de Atos da igreja, um pouquinho daquilo que é ser igreja. Há um tempo atrás nós estudamos todo o livro de Atos sobre o tema igrejar. Atos é igrejar. E eu gostaria de passar agora panoramicamente pelo livro de Atos e reforçar alguns valores que nós encontramos ali em Atos, na história da igreja primitiva, na igreja começando ali, princípios e valores que devemos perpetuar, que ficaram como fundamento para a nossa vida hoje. Então vamos orar mais uma vez, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, que alegria, ó Deus, estar na Tua presença, que alegria poder comemorar com os meus irmãos os 89 anos da IECCP. Louvado seja o Senhor que lá atrás plantou esta igreja aqui, era um plano do Senhor. O Senhor colocou aqui como um alicerce, como baluarte da verdade, para testemunhar em Cachoeira e a partir daqui até outros lugares, como falamos hoje sobre missões também. Que privilégio participar de uma igreja viva, atuante, uma igreja cheia do Espírito Santo e que tem testemunhado a salvação de vida, a transformação de vidas e cumprido dia a dia o plano e o propósito de Deus. Continua a nos abençoar, fala conosco, Senhor, assim oramos, em nome de Jesus, amém. Então hoje vamos fazer esse sobrevoo e tirar lições dessa igreja, né? O livro de Atos cobre aproximadamente os primeiros 30 anos da igreja. Né, os primeiros 30 anos. Hoje a igreja de Cristo já completa aí por volta de 2000 anos, e desses últimos anos, 89 anos, esta igreja compõe a história da igreja de Cristo na terra. E se Deus assim permitir, até que Ele venha, vamos estar aqui levantando a bandeira do Evangelho, da pregação do nome de Cristo e da palavra de Deus. Amém? Mas vamos ver lá nos anais da história como começou. Não vamos ler todo o texto, mas eu quero citar alguns. Por exemplo, vamos começar em Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8 diz assim: Jesus, antes de subir ao céu, Ele diz: vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em toda parte, Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Essas são palavras de Jesus, depois de ressurreto. Jesus morreu, ficou 3 dias no sepulcro, ressuscitou, passou 40 dias com os seus discípulos, e antes dele subir ao céu, depois daqueles 40 dias, ele dá essa palavra: eu estou indo, mas está vindo o Espírito Santo, e vocês vão receber capacitação, vocês vão receber poder de Deus, para testemunhar, em Jerusalém, que seria aqui a nossa cidade, nossa Cachoeira Paulista, na Judéia,
que é mais ou menos aí o estado de São Paulo. Também em Samaria, um povo próximo, mas com uma cultura diferente. Então a gente lembra de pessoas que não são do nosso convívio, da nossa classe social, pessoas marginalizadas, pessoas que muitas vezes a gente nem simpatiza muito naturalmente, mas devemos levar o evangelho a essas pessoas também. E por fim, até os confins da terra, até naqueles povos não alcançados, que falam outros idiomas, outras línguas. Deus quer salvar vidas lá e usa a igreja obediente e comprometida no poder do Espírito Santo, como a gente acabou de falar de Moçambique, enviando obreiros, como a igreja em Atos 13 enviou Paulo e Barnabé para sair da sua cidade e ir a outros lugares para levar o amor de Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque o evangelho chegou aqui no Brasil. O missionário Robert Cali, na nossa linha histórica, falei sobre isso semana passada. Depois agora o reverendo Manuel Marques, que veio lá do Rio para cá, trazendo o evangelho, pessoas cheias do Espírito Santo, obedientes e cumprindo esse propósito estabelecido pelo Senhor Jesus. Então a promessa de Jesus fala dessa capacitação divina para aquelas pessoas e demonstra claramente a tarefa espiritual, e que para essa tarefa dependeriam totalmente da capacitação espiritual. A obra que a igreja faz não é na força humana, não é na sabedoria humana, não é na estratégia humana. Falamos sobre isso hoje pela manhã. O Espírito Santo, ele é indomável, ele vem de onde ele quer e ele vai para onde ele quer. Não somos nós que controlamos isso, e assim também aquele que é nascido de Deus. Atos 2, versículo 1, no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, não foi planejado pelo pastor, pela equipe de louvor, foi planejado por Deus. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam reunidos. Aqui a igreja é inaugurada. O Espírito Santo vem sobre aqueles primeiros crentes e capacita-os de uma forma extraordinária. Hoje cedo, na aula de panorama bíblico, estávamos conversando sobre Gênesis, e Ricardo está aqui hoje. Muito obrigado pelo seu material, está sendo de grande utilidade. Ganho tempo, preparar tudo aquilo. E conversando sobre Gênesis, vimos lá na Torre de Babel uma punição, o Senhor multiplicando as línguas, para que os povos se espalhassem. E agora vemos na implantação da igreja, o Espírito Santo capacitando que eles falem línguas idiomáticas. Isso, línguas estrangeiras. Para quê? Para que o evangelho fosse pregado a pessoas naturais de outros lugares. Esse é o primeiro dom, a primeira manifestação do Espírito Santo na igreja. É a capacidade para testemunhar aos confins da terra o evangelho, o nome de Jesus. Lá em Gênesis, Deus, por intermédio da confusão das línguas, ele espalha os povos. E agora em Atos 2, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, os povos são reunidos numa palavra, numa mensagem, num Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, Deus trazendo a sua graça e a sua redenção. Então, com essa entrada triunfal do Espírito Santo, a igreja é inaugurada, e essa marca divina será o selo da garantia e autenticidade do povo de Deus. Essa presença do Espírito Santo dirigindo, coordenando, capacitando a igreja para falar do amor de Deus. Na ocasião de Pentecostes, havia gente de todos os lugares ali em Jerusalém. Então a igreja, naquele momento, para testemunhar, recebeu a capacitação adequada àquele momento para testemunhar. Hoje, aqui não temos pessoas de vários idiomas, não tem tanta necessidade de aqui, nesse momento, falar línguas estrangeiras. Mas o Espírito Santo, na sua sabedoria e economia administrativa, ele vai distribuindo os dons para a igreja de acordo com a necessidade e os seus propósitos eternos. O Espírito Santo, ele é livre agente nessa regência da igreja, e é nessa dependência que a nossa igreja deve sempre viver, na dependência do Espírito Santo, para que ele nos capacite e nos conduza. E ao final do capítulo 2, passa a página aí, nós encontramos aí um testemunho, um resumo, é como um quadro descrito, como um cântico, descrevendo a igreja, aquela igreja primitiva, recém-nascida, como aqueles crentes viviam. E olha só que lindo, versículo 42,
Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja virou um grande fator social, porque eles estavam vivendo como uma comunidade, uma ilha, né, de certo modo, diferente de tudo à sua volta. Aquela comunhão, aquela interação, pobres e ricos, livres e escravos, senhores, patrões e empregados, gente da elite e gente anônimos, estavam todos reunidos ali. E quem tinha um pouquinho mais de condições, ajudava aqueles irmãos da igreja que tinham necessidade, para que não passassem necessidade. Olha só que maneira linda, uma igreja que perseverava na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão, referência à Santa Ceia. Era um povo que gostava de estar junto na igreja, e de casa em casa, eles tinham as células. Era uma igreja, uma comunidade, onde havia mutualidade, socorro, amparo, instrução, tinha propósito, e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. O versículos anteriores, ali 41, fala que naquela primeira pregação de Pedro, foram batizados naquele dia um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uma igreja que, nos seus primórdios, explodiu, né, pela graça de Deus, que converte, que convence as pessoas do pecado. Então a igreja tem aqui um impulso lindo, e esse novo povo de Deus, a igreja, nos nossos primórdios como igreja, era uma igreja que desfrutava de comunhão. Olha só, capítulo 4, versículo 32, Lucas, o autor de Atos, faz questão de ressaltar: todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Entre os irmãos, naquela comunidade cristã, era lindo ver isso, essa generosidade, esse cuidado, essa conexão espiritual dos crentes numa só fé, mas também numa convivência cotidiana. Não se encontravam só eventualmente, mas partilhavam suas vidas. Realmente se tornaram uma família em Cristo. Quando a gente lê esses textos, andavam juntos, cuidavam, comiam juntos, socorriam uns aos outros. Isso está descrevendo uma família amorosa, uma família unida, uma família que coopera, uma família linda. Era a família de Cristo. Isso é um grande modelo para nós, um grande exemplo, e também é uma marca, uma evidência interna do edificar que decorre da presença do Espírito Santo na vida da igreja. No entanto, essa igreja linda, Atos capítulo 5 diz que também havia problemas. Havia, porém, versículo 1, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira, venderam uma propriedade. Era bonito, as pessoas vendiam, ajudavam, socorriam, mas tinha gente que queria fazer campanha política com isso também. Já viu aquele tipo de gente que usa o seu dom, os seus recursos, para ganhar o aplauso dos outros e para parecer mais importante que os outros? Era Ananias e Safira. Queriam aparecer importantes no meio da igreja. E o que eles fazem? Vendem uma propriedade, não dão o dinheiro todo, mas diz para todo mundo que deu. E aí é inaugurada a disciplina bíblica, a disciplina espiritual. E naquela igreja linda, que não era perfeita, temos aí em capítulo 5 algo muito severo, a justiça de Deus dentro da igreja. E aquele casal morreu, né, um de cada vez, mas foram mortos pela ação do Espírito Santo. Isso não significa que o pastor tem que cortar a cabeça de ninguém, mas significa sim que a disciplina é algo importante na igreja, é algo firme na igreja, para poder a igreja caminhar segura e saudável.
E aconteceu isso naqueles dias, a igreja foi disciplinada e todos se admiraram disso. Olha o que diz o versículo 14, vai dizer assim, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Apesar daquele momento difícil que a igreja passou, de disciplina, Deus honra a igreja e a igreja continua crescendo, continua avançando. Veja comigo agora capítulo 6, versículo 1. Uma outra demanda surge na igreja, necessidade. Tinha viúvas da igreja que não estavam participando do socorro, daquele socorro que a igreja estava tendo ali desde Atos 2 e Atos 4. Daí, à medida que o número de discípulos crescia, versículo 1, surgiram murmúrios de descontentamento. No caso aqui, por causa da necessidade dessas viúvas. Mas é comum que numa comunidade, numa convivência, algumas vezes alguém pisa no calo de alguém, né? E o que faz? Sai da igreja? Foge da igreja? Mata os irmãos da igreja? Birra com a igreja? Não. Os líderes da igreja se reuniram e foi ali que surgiu a solução da diaconia. Foi instituído um grupo de apoio, né, para essas demandas do socorro, no caso ali o socorro das viúvas, mas agora esse pessoal vai ajudar na administração dos recursos da igreja, e até hoje nós temos os diáconos. Paulo, quando escreve a Timóteo, já mostra que tem que estabelecer a diaconia na igreja, um cargo oficial na igreja, além dos presbíteros, que vão zelar pela doutrina, pelo ensino, pela pregação da palavra. Então nós temos aqui uma igreja linda, grande, cheio de virtudes, mas que também tinha suas dificuldades e que teve que aprender unida e na presença do Senhor buscar as soluções. E aí no versículo 7 confirma que aquilo foi muito bom, porque diz assim: assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Olha só que coisa, a igreja, quando senta, resolve as coisas da maneira saudável, amigável, guiados pelo Espírito, em paz, os benefícios são internos e externos também, porque isso honra ao Senhor, isso glorifica ao Senhor, e isso está aí nos nossos primórdios. Apesar do bom nome da igreja e de ser admirada, como Atos 2 diz, que as pessoas ficavam admiradas, começou também a surgir a perseguição. Porque o evangelho, o mesmo evangelho que prega o amor de Deus, é o mesmo evangelho que denuncia o pecado. O mesmo evangelho que apresenta uma boa religião, é também o mesmo evangelho que diz que não há outro caminho para a salvação. E isso acaba provocando o ciúme, a inveja e a oposição de líderes religiosos, de outras pessoas que invejam isso e se opõem a isso. E é no capítulo 7 que nós vamos encontrar o primeiro martírio. Servo de Deus, Estevão, foi morto por causa do evangelho. Mateus, ainda há pouco aqui, denominado missionário Mateus, falou sobre a perseguição lá em Moçambique. Parece algo do passado, né? Quando a gente ouve de Nero e tudo mais, mas é algo presente. A igreja vem sendo perseguida durante toda a história. Bíblias são queimadas, crentes são presos, maridos, esposos são arrancados de sua família porque professam a fé cristã em lugares de cortina de ferro, onde o evangelho não é autorizado a entrar, mas alguns crentes com ousadia desbravam, né? Aqui no Brasil, os primeiros missionários que vieram para o Brasil, inclusive enviados por Calvino, foram mortos na Baía de Guanabara, mortos ali, pelos padres e tudo mais, jogados ali. Enfim, a perseguição ao evangelho sempre aconteceu. E Estevão é esse primeiro mártir aqui oficialmente, né, da igreja cristã, que faz uma pregação linda. O capítulo 7 é um capítulo grande, coragem você ler. Ele conta a história do passado, fala sobre Moisés, fala sobre as promessas de Deus e como que isso tudo apontou para Jesus, que eles estavam rejeitando naquele momento. Houve então essa oposição, estava nascendo e se oficializando pouco a pouco a perseguição à igreja. Então hoje também,
se queremos viver a verdade, ser coluna e alicerce da verdade, se queremos viver uma vida guiados pelo Senhor, não estranhe se surgir oposição. Não estranhe se na sua vida pessoal, na sua família, na escola, na faculdade, no trabalho, não estranhe de ser perseguido por você se posicionar do lado do Senhor, porque foi assim desde o começo. Jesus mesmo disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. E foi isso que aconteceu com a igreja, é isso que acontece com a igreja durante todo o tempo. Não houve um dia da história da igreja que em toda a terra houvesse paz para o povo de Deus. Essa paz, esse descanso é na Canaã celestial. Ali vamos descansar, mas enquanto aqui, o Senhor nos chama como soldados, guerreiros, né? E vamos ter que enfrentar lutas de oposição humanas e espirituais. Muito bem, Atos 8 vai dizer assim, versículo 1: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, e uma grande onda de perseguição começou naquele dia, e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa e arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Alguém pode pensar: pronto, a igreja surgiu tão bonita, mas vai fechar as portas. Nasceu tão empolgada e acabou. E o poder de Deus lá em Pentecoste, que maravilha, 3.000 convertidos, e agora, ó, esvaziou a cidade. Tem até uma música antiga, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Começou lá naquela época, sumiu todo mundo. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Os que haviam sido dispersos, porém, gente, é lindo isso aqui. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. A perseguição não impediu que a obra do Senhor continuasse. A perseguição não sufocou a igreja. A perseguição não atrapalhou. E o evangelho se espalhou. Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Cada crente disperso, cheio do Espírito Santo. Lembra que eles perseveravam na palavra, na oração? Agora eles vão levar isso que aprenderam naquele discipulado intensivo dos primeiros anos da igreja. Agora eles vão levar isso para onde o Senhor os dispersou. E eles começam a pregar o evangelho. E aqui vai um exemplo para nós, para cada um de nós. Às vezes a gente pensa assim: poxa, a igreja podia ter mais gente, mais evangelismo. Vamos contratar um evangelista bom? Vamos ver aí, procura na internet. Lança um anúncio aí, vamos contratar um cara que prega muito, um evangelista. Mas não é bem assim. Aqui nós vemos os crentes, quando foram espalhados, e onde estavam, pregavam o evangelho. Hoje nós não temos aqui em Cachoeira uma perseguição severa como essa, mas Deus nos espalha. Agora estamos aqui reunidos, mas amanhã estaremos espalhados em repartições, em empresas, em escritórios, na sala de aula, na rua, na sala de espera de um consultório, num ônibus. O Senhor nos espalha para testemunhar. E foi assim que a igreja propagou o evangelho. Homens e mulheres dispersos, proclamando a palavra de Deus. A gente vai vendo aí a essência da vida da igreja. Um povo que ama a palavra de Deus e um povo que compartilha a palavra de Deus. Um povo que ama Jesus e é um povo que anuncia Jesus. Um povo que crê no evangelho e é um povo que prega o evangelho. Eles viviam o evangelho, mas eles também anunciavam o evangelho. Isso é muito belo. Vamos para Atos 9:1. Algo surpreendente acontece. Enquanto isso, Saulo, motivado pela sua ânsia de matar os discípulos do Senhor, ele procurou o sumo sacerdote e pediu cartas para perseguir.
Versículo 3: quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu no chão. Eu ouvi uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. E a gente sabe a história. Saulo se tornou um grande servo de Deus. Aquele que queria destruir a igreja, se tornou o maior construtor da igreja. Aquele que queria afundar a igreja, foi um dos caras que mais fundou igrejas. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a obra do Espírito Santo. Como falamos hoje pela manhã, o Espírito Santo ele é indomável, ele escolhe a quem quer, ele converte quem ele quer, ele convence quem ele quer, até um cara como esse, matador de crente, caçador de crentes, o Senhor foi lá e buscou ele. Você talvez conheça alguém que odeia crente, que é religioso ali, inveterado, não olha para o lado. Prega o Evangelho, testemunhe, vai que o Espírito Santo dá uma sacudida nele também. É graça de Deus, é graça do Senhor. A conversão de Saulo, ele tornou-se um grande Paulo, conhecido aí na obra de Deus. E é a partir do capítulo 13 até o capítulo 20, Saulo se torna um dos primeiros missionários, né? Oficialmente o primeiro missionário, ele e Barnabé. Segue-se aí do capítulo 13 até o 20, as 3 viagens missionárias. Nós não vamos passar por todos esses textos, mas vemos que uma marca da identidade da igreja bíblica é uma igreja que faz missões. A igreja de Antioquia, cheia do Espírito Santo, prepara, capacita, envia e sustenta servos, obreiros do Senhor, que vão sair pelo mundo para pregar o Evangelho. Uma igreja bíblica, uma igreja séria, ela faz missões, ela envia missionários, ela sustenta missionários, é uma identidade da igreja verdadeira. Ela se preocupa para que o nome de Deus seja anunciado em outros lugares. Uma igreja verdadeira, ela não está confortável em si mesma. Poxa, como é gostosinho ficar aqui, eu amo meus irmãozinhos, a gente tem aqui o nosso tempo de comunhão, e o mundo que se vire. Não! Assim como Jesus deixou o céu e veio à terra para trazer salvação, a igreja bíblica também entende o seu dever de investir em outros lugares, distantes, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido. Lugares onde homens e mulheres não adoram a Deus, são idólatras, adoram coisas, objetos. Nós queremos que o nome do Senhor seja pregado nesses lugares, para que os corações se convertam ao Senhor, se rendam a Jesus e creiam e adorem ao único e verdadeiro Deus. Paulo pergunta em Romanos: mas como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? A igreja precisa enviar. Então é muito bom as parcerias que nós temos, e devemos orar e desejar que mais parcerias aconteçam, no anseio de saber que o nome do Senhor está sendo pregado, anunciado, aqui no nosso país e até os confins da terra, cumprindo Atos 1:8, que o Senhor nos deu poder para isso. Passando mais adiante, do capítulo 21 ao capítulo 28 de Atos, agora o texto bíblico foca nos últimos dias, anos de Paulo, e a gente vai ver que dali da prisão ele escreve cartas, ele orienta pessoas, ele prega, e veja comigo como termina Atos. Vamos lá para os últimos versículos, Atos 28. A partir aí do versículo 28 diz assim: portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. O livro de Atos, dos primeiros anos da igreja,
termina com uma palavra muito positiva, apesar de um contexto muito negativo, de prisão, de perseguição, de oposição, mas também de encorajamento. O Evangelho continuou sendo pregado, o Senhor continuou sendo anunciado, e é muito bom a gente lembrar isso, porque isso tem tudo a ver com a gente. A nossa igreja tem 89 anos, mas nós estamos ligados a 2000 anos de história, e aquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás, chegou até nós. Nós somos, em relação a Jerusalém, os confins da terra, concorda? Não é ali na esquina, é longe para raio, como disse o Siqueiro, é longe para raio. O Evangelho chegou até nós. Meus irmãos, vira sua página aí para Atos capítulo 29. Achou aí? João Marcelo, achou aí? Meus irmãos, Atos 29 é o maior capítulo da Bíblia. Está sendo escrito hoje. Está sendo escrito agora. Atos 29 só acaba quando Jesus voltar. Nós fazemos parte da história da igreja. Nós estamos há 89 anos sendo igreja e igrejando, e até que Jesus venha nos buscar, cumpre-nos a tarefa de pregar e de perpetuar isso que vimos em Atos. Eu não detalhei tantas coisas, poderia enfatizar tantas coisas mais, mas desafio você, leia o livro de Atos e veja ali um modelo, algo que aconteceu, é a vida da igreja. É muito bom a gente conhecer a nossa história, para a gente poder projetar o nosso futuro. É isso que é ser igreja. E nós, a ISCP, aos seus 89 anos, temos sim uma parcela significativa nessa tarefa. Jamais devemos nos omitir da nossa responsabilidade. Como igreja de Jesus, devemos prosseguir pregando esse Evangelho. No livro de Atos, que cobre 30 anos, já se passaram mais 2000 anos, e agora nós podemos dizer, fazemos parte dessa história. Fazemos parte dessa história. Que privilégio. A igreja, a ISCP, não é a ideia de alguém, não é um projeto do pastor Felipe, não é um sonho só de uma liderança, mas é um projeto de Cristo, é um projeto de Deus, que está conectado diretamente com as Sagradas Escrituras. E é bom a gente enfatizar isso, ressaltar isso. Às vezes pessoas buscam, e pagam caro para levantar sua genealogia, para poder conseguir cidadania europeia, né? Espanhol, português, italiano. Você deve conhecer alguém que pagou caro para isso. Pois fique sabendo que a nossa identidade como igreja está diretamente ligada ao livro de Atos. E você não precisa pagar por isso, você recebeu isso de graça. É herança do Senhor, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Fazer parte da família de Cristo, nós somos uma família em Cristo. E os nossos pais, os pais da igreja, estavam aqui, em Atos. Meus irmãos, a igreja viva, ela vive para Deus. A igreja viva, ela vive para Deus. E no nosso manual de discipulado e de membresia, de integração, nós resumimos a nossa ética, né, o nosso propósito, né, como devemos viver esse caráter como igreja. Resume em 4 S, eu gostaria de fechar com isso. O primeiro S é, nós devemos viver como salvos. Como que podemos viver de fato como igreja? Como salvos, comprometidos com Deus e com a igreja. Efésios 4:1 diz, vivam de acordo com a sua vocação, vivam de acordo com o chamado que vocês receberam, vivam de acordo com aquilo que vocês são em Jesus Cristo. E o que nós somos em Cristo? Salvos. E qual é a marca do salvo? É uma pessoa comprometida com Jesus e com a igreja de Jesus. É uma pessoa comprometida com Deus e com o reino de Deus. É uma pessoa comprometida com o Senhor e com a palavra dEle. Viva como salvos. Aqueles primeiros crentes fizeram a diferença porque eles foram salvos e viveram de acordo com a sua salvação.
Paulo chega a dizer em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é mais o Felipe, não é mais o Ricardo, não é mais o Valtier, é Cristo em nós, esperança da glória. O verdadeiro salvo é aquele que entendeu, fui crucificado com Cristo. Não é mais o meu gosto, o meu jeito, a minha vontade, o meu reino. Agora é o jeito de Deus, é o jeito de Cristo. Paulo vai dizer em Coríntios 6, vocês foram comprados por alto preço. Vocês não pertencem mais a si mesmos, portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, na vida de vocês. Glorifiquem a Deus, vivam como salvos. Isso é difícil, no mundo com tantas propostas, tantas seduções carnais, mas eu e você temos a palavra e o Espírito para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O Espírito Santo sempre acende uma luzinha, alerta, pé, pé, não vai por aí. Não podemos silenciar essa voz no nosso coração, mas pela palavra, em obediência, viver a vontade de Deus. Além de salvos, nós aprendemos também que devemos viver como santos. O que é ser santo? Pessoa que está comprometida com hábitos para o seu crescimento cristão. Pedro diz que santo é aquele que nos chamou, então devemos também viver de uma forma santa. Santo é aquilo que foi consagrado a um propósito, aquilo que foi separado para uma utilidade específica. O Senhor nos santificou. Gosto muito quando Paulo diz também em 1 Coríntios 6, alguns de vocês eram ladrões, homicidas, adúlteros, vocês eram tudo de ruim, mas vocês foram comprados, foram lavados, foram santificados, já não são mais. A igreja é cheia de ex-drogado, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-iracundo, ex-egoísta, para ser agora novo em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5 diz que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Quem xingava não xinga mais, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Uma nova vida. Isso é um viver santo, hábitos transformados. Paulo vai dizer em Efésios, se despindo do velho homem, renovando sua maneira de pensar para se revestir de uma nova natureza. É isso que o Senhor está fazendo conosco, arrancando a roupa velha, os trapos imundos do pecado, transformando a nossa identidade, a nossa consciência, para nos revestirmos de uma nova atitude. Por isso a importância do estudo da palavra, porque a gente por nós mesmos não sabemos como viver a vida que agrada a Deus. Precisamos ser guiados pela palavra numa vida que agrada ao Senhor. Além de salvos e santos, salvos por Cristo, santificados nos nossos hábitos, também Pedro fala em 1 Pedro 4,10, que vocês devem servir uns aos outros. E aqui vai um princípio de maturidade. Servir, sermos servos, é um compromisso de servir com os dons, habilidades que Deus nos concedeu. Isso aqui é maturidade. Uma criança só é servida, mas a gente cresce um pouquinho, já começa a tirar lixo, lavar o banheiro, lavar uma louça. Cresce mais um pouquinho, começa a trabalhar, ajudar a pagar uma conta, conta de água, conta de luz. Cresce mais um pouquinho, se compromete num casamento, e aí tem que cuidar da casa. Cresce mais um pouquinho, daqui a pouco vem um bebezinho, o primeiro, o segundo, o terceiro. Servir. Percebe? Era servido quando era bebê. Imaturo. Dá, eu quero, leitinho, colinho, aconchego. Vai crescendo, vai ficando maduro. Faça sol, faça chuva, tem compromisso, tem responsabilidade, tem conta para pagar. Isso é maturidade. E os crentes precisam ser servos maduros, não viver só para si mesmos, mas para servir uns aos outros. É isso que a palavra de Deus espera de cada um de nós, esse compromisso. E por fim, também devemos ser semeadores. Mateus 13, Jesus usa a parábola do homem que saiu a semear a semente. E nós somos hoje portadores da boa semente, a palavra de Deus, o Evangelho. E nós devemos também assumir esse compromisso pessoal de anunciar o Evangelho ao mundo. Anunciar o Evangelho a pessoas que estão à nossa volta. Anunciar o Evangelho a conhecidos e desconhecidos.
salvos em Jesus, santos na palavra, servos comprometidos, né? Maduros, semeadores. O Senhor nos chama, né? Semana que vem, no quarto domingo, nós teremos aqui o momento do Círculo da Causa. Nós temos aprendido como uma estratégia muito simples para semear a palavra. Vocês lembram? Orar, cuidar, compartilhar. Orar, cuidar e compartilhar. O crente que faz isso, ele é um semeador. E não é complicado. Orar por alguém, cuidar de alguém, compartilhar com esse alguém a palavra de Deus, não é difícil. Nas nossas células que nós retomamos agora recente, né, tive reunião, vamos começar oficialmente agora em março, mas algumas eu sei que já estão se reunindo por aí, né? Mas a célula é um ambiente de orar, de cuidar e de compartilhar o Evangelho. A sua família pode ser um lugar de oração, de cuidado e de compartilhar o Evangelho. A sua casa. Implicações, meus irmãos. Como tem sido o seu estilo de vida? Olhando para Atos, nós vemos uma igreja missional, uma igreja focada na missão. Crentes focados na missão, não estavam distraídos com o mundo à sua volta. Você tem vestido a camisa de Cristo, é vestido a camisa da igreja. Eu espero que relembrar a história, ouvir esses testemunhos e conversarmos sobre ser simplesmente igreja, isso desperte no seu coração o interesse de se engajar e dizer: eu quero fazer parte desse projeto de Deus, eu quero fazer parte desse empreendimento de Deus, eu quero marcar essa minha geração com os dons, capacidades e habilidades que Deus me deu. Imagina você com 100 anos podendo dizer como o seu Siqueira, ele ajudava aqui a socar o barro aqui, para colocar o piso, e ele lembrou. E você com 100 anos podendo dizer: eu trabalhei na seara do Senhor, eu cuidei de pessoas, eu visitei pessoas, eu falei do amor de Deus, eu servi com meus dons e ministérios. Foi fácil? Imagina seu Siqueira com 12 filhos, a esposa, viúvo, nunca casou de novo, tinha trabalho pra caramba, mas quando conheceu o Evangelho, se entregou completamente, sem dar desculpa. Muito difícil, muito cansativo. Serve ao Senhor. Quando não podia mais dirigir, vinha andando. Quantos lembram aí? Né, Valdir? Vinha andando. Às vezes caía na estrada e batia o braço na moto de alguém. Vinha andando. Quando não pôde mais andar, agora chora e lamenta por não estar aqui. Enquanto outros que podem estar aqui estão novos, saudáveis e não valorizam isso. Que esses exemplos encham o seu coração de desejo de também ter compromisso com Deus. Parar de dar desculpas e realmente arrumar soluções. Qual o grau do seu compromisso com a causa de Deus? Não é comigo, não é com o pastor Felipe. O meu desafio como pastor aqui é desafiar os crentes e servos do Senhor a serem comprometidos com Deus, com o Senhor. Meus irmãos, estamos no início de mais um ano e podemos rever a nossa agenda, nossas prioridades e nossos objetivos para que esse ano foque, mais do que o ano passado, mais que anteriormente, num compromisso real com a palavra de Deus, com a vida cristã e com a obra do Senhor. Vai vir dificuldade, vai vir oposição, vai vir chuva, tempestade, sim. Mas arregaça as mangas, bate a poeira, arruma um guarda-chuva e sai. Vamos trabalhar. Como fazer isso? Aplicações. Primeiro, vista a camisa de Jesus e da igreja. Assuma um compromisso, uma aliança, assuma um pacto com o Senhor. Faz isso agora. Baixa a cabeça, fecha os seus olhos.